Olá! Para o Ministério da Cultura, ciência não é cultura. E apenas a difusão das manifestações artísticas é que podem receber isenções fiscais. Mas por que será, então, que um ano após a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que foi em 1948, os cientistas deram justamente o nome de Ciência e Cultura para o órgão oficial da nova entidade? E o filósofo da natureza Galileu, aquele que dizia que a Terra se movia em torno do Sol, ele foi perseguido pelos conceitos da época, já que não tinha como provar a teoria. Como a impressão geral é de que a ciência tem por base a razão, a busca por provas, e a arte lida com emoções, cabe analisar a relação entre ciência e cultura nesses tempos em que a tecnologia, que é a aplicação prática da ciência, muda hábitos, costumes, maneiras de ser e de pensar. Nossos convidados vão nos ajudar a entender os limites e convergências entre ciência e cultura. Tânia Cremonini de Araújo Jorge é médica com doutorado em biofísica, pós-doutorado no exterior e professora do Instituto Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz. É uma pesquisadora dedicada à imunologia da doença de Chagas. Ela desenvolve materiais educativos e tecnologias sociais, articulando ciência, arte e saúde. Organizou um livro recentemente sobre ciência e arte. Roberto Cante Lima, professor titular da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Universidade Gama Filho. Ele começou Direito, depois fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em Antropologia Social. É coordenador do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, voltado para a pesquisa, formação de quadros qualificados e difusão de tecnologias sociais. Henrique Antum é graduado em desenho industrial, mestre em filosofia e doutor em comunicação. Atualmente é professor lá do Departamento de Fundamentos, e diretor também do Departamento de Fundamentos da Comunicação e também trabalha no programa de pós-graduação de comunicação. Ele coordena o grupo de pesquisa Cibercult da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Maria Borba tanto poderia ser apresentada como artista, autora, cenógrafa e diretora teatral, como cientista que é, colaboradora do Instituto de Cosmologia e Relatividade e Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Ela começou fazendo ciências sociais, abandonou o curso para se formar em física, com mestrado em cosmologia e gravitação. A partir de uma residência de 2 meses no Teatro Poeira, aqui no Rio de Janeiro, concebeu o espetáculo Astronautas, Arte, Ciência, Pesquisa e Execução, que entrou em cartaz em 2011. Bem, eu vou começar lembrando meus tempos de escola, quando aprendi que era cultura tudo que resultava das ações humanas sobre a natureza, formas de plantar, de se portar, enfim, resultante de ações sociais especialmente coletivas e aprendidas por todos. Eu vou começar logo com Kant para ver por que esse conceito aí do Ministério da Cultura, aquele que eu aprendi na escola, não é válido? É válido. Para os antropólogos, a cultura é uma expressão de todos os significados, né, que são produzidos pelos seres humanos e, portanto, essa categorização da cultura como um espaço separado, né, do mundo social é uma coisa, vamos dizer assim, compartimentada, né? Quer dizer, você olhar um aspecto da vida social, especialmente em muitos lugares, por exemplo, você não faz essa distinção entre arte, cultura, ciência, conhecimentos naturalísticos, etc. Eles controlam a vida das pessoas de uma maneira integrada, né? Há muitas sociedades que funcionam assim, né? Nós é que escolhemos aqui uma separação, uma segmentação, né? Então, isso eu acho uma coisa... Porque, em geral, quer dizer manifestações específicas, né? E aí você começa a classificar essas manifestações, erudita, popular, etc., etc., e isso, muitas vezes, impede que a cultura ou que as manifestações especificamente culturais se debrucem sobre a sociedade de uma maneira universalizada. Porque, de qualquer maneira, um espetáculo, uma obra de arte, o que seja, é uma interpretação possível do mundo. Evidentemente. Como eu disse lá do Galileu ser um filósofo da natureza, os físicos de determinada maneira. Bem, a Tânia estava querendo falar também sobre isso. Eu disse que costumo falar com os alunos no nosso curso de Ciência e Arte que Leonardo da Vinci, que é um artista e cientista dos mais famosos e conhecidos, escreveu no seu livro Metodologia das Descobertas. Estude a arte da ciência, estude a ciência da arte.
aprenda a enxergar e perceba que tudo se conecta a tudo. Então, essa relação arte e cultura, ela é plenamente perceptível desde antes da existência da ciência formalizada como ela está atualmente. Eu até tenho uma curiosidade aqui, a tal revista Ciência e Cultura, que eu me referi no início, da SBPC, tem um artigo do Oscar Sala, que é conhecidíssimo, né? Foi um físico da maior importância aqui no Brasil, e ele assina como Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa mistura já existia, ainda existe? Como é que é essa questão? Nas ciências sociais, né, eu acho que é mais fácil de você perceber que a questão da emoção, né, quer dizer, ela interfere fundamentalmente na produção do conhecimento, porque nós estudamos seres humanos que são como nós, mas que têm culturas diferentes, que têm valores diferentes, etc. Então, é impossível não reagir, né, a essas diferenças de uma maneira emocional, além de você ter que elaborar, vamos dizer, do ponto de vista científico, do ponto de vista da razão, os seus achados e as suas construções, né? A própria ciências naturais hoje, né, vamos dizer, são unânimes em pensar que em determinados níveis de profundidade da ciência, a interferência do observador é fundamental para o resultado da experiência. Então, eu tenho a impressão que essa separação muito rígida que se costuma fazer tem um pouco a ver com o que o colega ali mencionou há pouco, né, que é um pouco da administração, né, vamos dizer, institucional da produção da ciência, da arte, porque essas separações facilitam, vamos dizer assim, a identificação, dirigir os recursos, etc. Né? Eu diria até, no início eu citei ali Galileu, vou pedir para um auxílio aqui da Maria Borba. Cosmologia, quer dizer, é meio difícil de provar. No fundo, vamos dizer, quase que uma teoria mesmo abstrata, qual uma criação, né? O mundo é assim, essa curiosidade do mundo, não é isso? A cosmologia, na verdade, ela por muitos anos, assim, como muito bem dito pela Tânia, a gente vivia um momento em que as ciências e a arte eram inseparáveis, no sentido de que tudo são investigações do homem acerca da sua natureza, da natureza do mundo. Então, nesse sentido, ali originalmente as coisas eram conectadas. E nesse momento as pessoas começaram a pensar, acho que é algo que a gente não poderia chamar de teorias, mas visões sobre como o universo teria se originado. Agora, no século XX, a gente pela primeira vez pôde, juntando a teoria do Einstein com as observações do Hubble, observar o universo como um todo pela primeira vez, e a cosmologia, nesse momento, se institui como uma ciência que segue o método científico, que pode ser encarada quanto tal. Então, hoje em dia, a cosmologia já consegue provar muitas das coisas que afirmava. Estar na sociedade científica enquanto uma ciência como qualquer uma. Bem, mas aí estar na sociedade científica tem um negócio, vou pedir aqui auxílio para o Anton. Eu me lembro ter lido qualquer coisa que Humberto Eco dizia que a arte não teria uma parte utilitária. A gente não pode dizer isso mais hoje, né? Porque tem um caráter comercial até. Há projetos de tentar reencontrar esse lugar utilitário da arte, como o design, né? Que tentam pensar, então, toda a realização técnica e produtiva da sociedade, tendo também um impulso criativo e artístico a partir do planejamento do arquiteto, do designer, etc. Mas eu não acredito que seja esse o ponto que reintroduz ou subtrai a arte da sociedade, né? Nós vivemos hoje numa sociedade em que o capital está ancorado não mais na produção material, mas na invenção e na elaboração imaterial. E o dinheiro só se faz se você criar ou inventar coisas. É a diferença entre o iPod ou nada. Né? É a diferença entre você inventar aquilo que movimenta a cultura e motiva as pessoas ou sofrer o impacto do desgaste que as pessoas têm para com aquilo que está aí. Isso. Bem, Tereza, quer dar uma palavrinha? Que a gente já vai para o intervalo daqui a pouco. Vamos lá. Não, só
comentar que na Grécia Antiga, a palavra que designava arte era técnica. Que técnica deriva, então, técnica e tecnologia. Então, né, inicialmente, era tudo uma coisa só. Agora, hoje em dia, você tem essa separação de uma forma muito intensa. E é realmente cada vez mais difícil a união. Existe um movimento para se conseguir essa reunião, esse reencontro de arte e cultura, de ciência, arte e cultura. Né? Porque a ciência está apartada, não só nos ministérios, nos editais, mas no pensamento. Se você perguntar às pessoas, ciência é razão e cultura é emoção. Né? Mas não dá para fazer ciência sem emoção. Inclusive, há uma certa desqualificação hoje aqui no Brasil contemporânea das ciências sociais, não é isso? Que passaram, de vez em quando, a se chamar de humanidades. Não é isso? Quer dizer, voltou a uma ideia de que as ciências sociais e as ciências humanas não são ciências, são... Né, humanidade, que é um título genérico, né? Nós temos editais, ela falou edital, me lembrei porque é edital de humanidades, eu acho... Que se opõe aos editais de ciência e tecnologia. Exatamente, entendeu? Quer dizer, a FAPERJ costuma fazer isso, edital de humanidades, edital de ciência e tecnologia. Bem, esse movimento, vamos fazer o seguinte, vamos começar a discutir esse movimento de junção, já que existe uma separação formal, né, ou formalizada aí na distribuição de verbas, aí como chegamos à conclusão. Nós vamos fazer essa discussão depois de um breve intervalo, a gente volta já já, espere um pouquinho.